Humberto, primeiramente, como avaliar a partida de modo geral hoje do Red Bull Bragantino, por favor? Boa noite. Na minha visão, a gente fez um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo muito agressivo, controlando o jogo, criando bastante, finalizando muito no gol do Corinthians e não deixando o Corinthians finalizar muito no nosso gol. Mas já na segunda partida, por várias razões, a gente não conseguiu manter o mesmo padrão de jogo, inclusive pela atuação da senhora Jaqueline, que inverteu muitas faltas, que deixou de marcar faltas para nós. Em alguns momentos, em um momento, ela apitou e a goleira do Corinthians jogou a bola com a mão e aí ela deixou o jogo seguir, sendo que as nossas atletas tinham parado na jogada. Enfim, isso fez com que a gente diminuísse o nosso ímpeto no jogo. A gente não conseguiu jogar, não conseguiu manter o mesmo ritmo e acabamos sofrendo um empate. A Ana Oliveira, do jornal Bragança em Pauta, pergunta: gostaria de saber do Humberto qual a avaliação que ele faz das 3 primeiras rodadas e os pontos que a equipe tem que melhorar. A gente está num momento agora frustrante, né? Porque essa vitória contra a equipe do Corinthians escapou ali no último minuto. Mas se a gente for fazer uma análise fria pela qualidade dos adversários que a gente enfrentou o último campeão brasileiro, a gente enfrentou o último campeão paulista e ganhamos de 3-0 da equipe do Inter, que é uma grande equipe. Então a gente está invicto. Eu considero que é um bom início de campeonato e mais, a gente reconhece o local onde a gente quer estar no campeonato. Competindo de fato com essas grandes equipes para buscar o topo da tabela sempre, que a gente entende que é lá que a gente tem condição de ficar. O Diego Pérez, da 102 FM, pergunta: gostaria que você falasse de mais um bom desempenho do Bragantino, apesar do erro grosseiro de arbitragem no pênalti marcado para o Corinthians. Falando sobre isso, qual a sua opinião? O erro grosseiro foram em vários momentos do jogo. Como eu citei, ela apitou uma bola que havia saído, a goleira bateu com a mão rápido, ela não voltou atrás, ela não segurou, ela deixou o jogo correr. Ela acabou o jogo antes da hora, numa transição onde estava superioridade numérica para a gente. Ela deu um pênalti onde não existiu, mas mais que isso, durante o jogo ela picotou o jogo inteiro, ela inverteu falta, ela não dava as faltas contra a gente. Se eu não me engano, teve 1 ou 2 faltas a nosso favor no segundo tempo inteiro, o que não condiz com a realidade. Enfim, e isso acaba influenciando negativamente no nosso comportamento. A gente vai perdendo confiança para jogar, mas o que cabe a nós é saber lidar nessas situações. Mas fica a mensagem do nosso tamanho, da nossa força, do poder da nossa equipe, que é do nível dessas partidas de Palmeiras, Inter e Corinthians. O Felipe, do Entre Linhas, pergunta: tomar um gol no final foi um castigo para o Red Bull Bragantino, pelo que vimos o que foi o jogo? Eu acredito que não. Se a gente fosse excluir os aspectos das decisões que aconteceram no campo, a gente estava muito bem controlado, a gente voltou para o segundo tempo bem controlado, a gente sabia que o Corinthians ia aumentar um pouquinho o volume do jogo, mas a gente estava pronto para defender, para se organizar defensivamente. Eu não acho que foi um castigo, eu acho que é uma consequência de vários equívocos que aconteceram na partida, mas castigo de forma alguma. A gente merecia essa vitória hoje. E para fechar, após 3 jogos muito grandes contra 3 equipes favoritas ao título, temos a parada para a data FIFA. É um bom momento para recuperar os atletas e partir para 2 rodadas fora de casa com grandes distâncias, né? Pegamos o Real Brasília no Distrito Federal e depois o Juventude no Sul. É um ponto positivo ter esse momento agora? Com certeza, a gente já começa o Campeonato Brasileiro com 3 partidas em sequência, onde a gente não consegue treinar, onde a gente não consegue recuperar, e com 3 grandes equipes que nos exige foco total, força total. Então elas estão muito desgastadas. Então o foco principal agora é descansar o corpo, descansar a cabeça, para a gente voltar com força total, preparando para esse novo ciclo de grandes jogos que vão ser muito desgastantes. Então a gente precisa estar muito bem focado, muito bem recuperado, porque a sequência de jogos vai ser ainda maior no próximo mês. Obrigado, Humberto. Boa noite. Boa noite.